Olá, pessoal, tudo bom? Mais um dia de ponto factual discutindo assuntos importantes. Eu, Sônia Bloss e a doutora Juliana Campani recebendo convidados para o nosso podcast. E olha só, hoje nós estamos recebendo o doutor Almino Ramos, que é cirurgião bariátrico, mestre e doutor em cirurgia, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e da IFSO, diretor de Gastrobeso Center. É isso, doutor? Falei certo, teus créditos? Tudo certinho, muito obrigado. Prazer em estar com vocês. E também, mais uma vez, a nossa querida doutora Maria Paula Tanaka, que é cirurgiã plástica, melhor dizendo, especializada em cirurgia estética e reparadora. Doutora Maria Paula, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. E Ju, um bonjour para você aqui do outro lado do Oceano Atlântico. A gente vai começar, olha, vamos começar com polêmica. Olha só, a nossa diretora, Luciana Raquel, colocou o seguinte tema: do bisturi ao espelho, verdades e controvérsias sobre a bariátrica e a cirurgia reparadora. E aí, Ju, tudo bem? Tudo bem, Sônia, como que você tá? Mais um aqui. E a gente já começou antes aqui, eu e a doutora, a gente já tricotou. Você já estava tricotando? Já. Deixa eu começar, Ju, por favor. A gente estava falando aqui, né, antes de você entrar, sobre as regras, né, doutora, que existem aí para que a pessoa faça tanto a bariátrica quanto a cirurgia reparadora, porque senão já vira uma bagunça, né? Porque se não tem a regra, aí até a doutora falou, qualquer pessoa que tem uma barriguinha também já quer fazer uma reparadora, não é isso, doutora? Isso. Existem as normas que são muito bem estabelecidas pelo Ministério da Saúde e também pelas sociedades que regem as nossas áreas, né? Então, não é simplesmente eu quero fazer uma bariátrica, eu quero fazer uma reparadora e o convênio ou o SUS tem que dar cobertura. Existem umas regras que são de fácil entendimento, de fácil avaliação e que, tendo esses requisitos preenchidos, normalmente é autorizado de uma maneira bem tranquila. Mas tem que tomar cuidado, né, Sônia? Então, isso acho que é o mais importante, né, doutor? Porque às vezes as pessoas têm um excesso de peso, aí tem aquela preguiça, né? Posso falar por mim. E aí fala, de repente eu vou já partir para a cirurgia, que é mais fácil, né? Acho que a gente sempre tem que partir da premissa, isso é fundamental para a gente entender cirurgia bariátrica. Obesidade é uma doença. Obesidade, o que nós operamos na cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia para tratar uma doença extremamente grave. Obesidade é um problema que está relacionado a 5 das 10 causas mais frequentes de morte. O acidente cardiovascular, o problema cardiovascular, o infarto, o AVC, a trombose, a embolia, tudo isso tem relação com a obesidade. Então, a obesidade, ela representa um grande risco por ela mesma e por todas as doenças que ela traz, que ela carrega com ela. Claro que é muito importante a gente entender o paciente e personalizar o tratamento. Eu acho que hoje, uma palavra muito importante para definir tratamento é personalização. Entender cada um e entender o que cada um precisa para ficar saudável. Isso é importante mesmo, né, Sônia? Eu acrescento uma coisa que eu vejo todo dia. A doença, a obesidade, ela não tem cura, mas ela tem controle. E o controle é um pouco mais complexo, por quê? Porque não basta tomar um remedinho, uma canetinha emagrecedora, uma dietazinha, um exercíciozinho, não. Você precisa de um apoio psicológico, às vezes até psiquiátrico, mais presente. O que acontece, eu vejo isso diariamente no consultório, a pessoa faz a cirurgia bariátrica, emagrece uma grande quantidade de peso, e aí ela simplesmente acha que ela está curada, ela para de todo o acompanhamento multidisciplinar e ela volta a ter ganho de peso, que pode ser maior ou menor conforme cada caso. Então, é importante que o paciente ele lembre, a obesidade é uma doença de gravidade importante, ela não tem cura, ela precisa de acompanhamento contínuo e é multidisciplinar. Não adianta a gente só usar a canetinha.
né? A canetinha e outras coisas são interessantes, são realmente importantes, né? Como apoio, mas elas não são a tábua de salvação. Sempre o tratamento... Eu acho que tá tudo aqui, né, na nossa cabeça. Eu queria até ouvir do doutor Almiro também, doutora Maria Paula, que você falou tudo. Essa questão, você fazer uma bariátrica ou usar uma canetinha, mas às vezes aqui dentro dessa cachola, né, como a gente chama, é que está o problema maior, justamente. O doutor mencionou que a obesidade, ela é uma doença, e ela é uma doença, a OMS está considerando, assim, índices, assim, até em crianças, muito assustadores ultimamente, mas eu vou te falar por alguns amigos que fizeram a bariátrica e que eu vi resultados clínicos muito bons. O colesterol baixou, como é que chama? Enfim, diabetes, essas coisas assim, os exames ficaram ótimos. Mas nem sempre o psicológico estava bem. Falando de um amigo, ele não se reconhecia no espelho, e de uma outra amiga. Na hora de comer, por exemplo, o almoço, que era no refeitório do trabalho, ela tinha que ir para uma mesa separada, porque ela tinha que comer muito devagar, porque ela tinha que acrescentar todos os nutrientes para o organismo. Como é que fica isso na vida social, na vida psicológica? Porque hoje a medicina é integrada, o que eu e a Ju, a gente tem falado assim, em todos os nossos podcasts. Sempre o objetivo do tratamento é recuperar qualidade de vida para o paciente. Hoje a gente tem muito claro que o objetivo principal da cirurgia bariátrica não é emagrecimento, é melhora de qualidade de vida. A cirurgia bariátrica melhora a qualidade de vida, emagrece, corrige distúrbios que o paciente tem, a hipertensão, diabetes, apneia do sono, e existe uma grande preocupação que o paciente se adapte àquela nova situação de vida. Mas, como a doutora Maria Paula já falou, o tratamento ele é multidisciplinar. E em relação ao que você está falando, Sônia, é muito importante na equipe multidisciplinar a atuação da psicóloga e muitas vezes do psiquiatra. A obesidade é uma doença extremamente relacionada a problemas psicológicos e psiquiátricos. A grande maioria dos pacientes que a gente opera tem ou depressão, ou ansiedade, ou algum tipo de transtorno alimentar. Então, a cirurgia é uma ferramenta para começar essa correção, mas precisa de um tratamento complementar. Qualquer doença crônica precisa de acompanhamento. E dentro do acompanhamento da cirurgia bariátrica, nós temos a nutricionista, a psicóloga, o educador físico e outros profissionais que podem colaborar muito com os nossos pacientes. Outra coisa que eu queria que você comentou, o paciente faz bariátrica, então ele tem que realmente mudar o ritmo de alimentação. Mas como toda doença crônica, existem alguns detalhes que vão mudar na sua vida. Isso é uma coisa que o psicólogo tem que te preparar para isso. Por exemplo, se você é diabético, então você está numa festa com várias ofertas de guloseimas que você não pode. Então, quer dizer, só porque você não pode, as outras pessoas têm que mudar os... Consciência tem que ser então, da pessoa, assim, né? Quando você tem um problema de doença crônica, você precisa entender isso. Então, por exemplo, se é diabético, não posso comer determinados alimentos. Eu sou uma paciente que tem obesidade, então eu preciso tratar isso. Como? Modificando a sua dieta e, infelizmente, isso é para sempre. Então, as pessoas precisam entender que você, obeso, pós-bariátrico, você é uma pessoa que vai ter que adaptar a sua rotina como outro doente qualquer, entendeu? Por exemplo, às vezes você nem é doente, você resolveu ser vegano. Você vai adaptar a sua dieta às suas necessidades. Então, é uma necessidade que eu acho que todas as pessoas precisam entender, que a gente tem algum problema de saúde que vai exigir mudanças. E elas são para sempre. E não tem problema, é a mesma coisa. Você vai no restaurante, um quer comer carne, o outro não come, o outro vai comer só guloseima. Tudo bem, são escolhas da vida. Então não há necessidade de ficar, olha, eu sou pós-bariátrica, então eu vou ter que comer separado, que eu como devagarzinho. Não é um problema isso, não deveria ser um problema, porque isso é uma coisa que está agora cada vez mais comum. São diferenças e não há necessidade de você que é pós-bariátrico se sentir, eu sou pós-bariátrico, então não tem essa coisa, entendeu?
Porque você tem que entender que você tem alguma situação de a sua saúde e você vai ter que se adaptar, né? Tem gente que não come carne, tem gente que não toma refrigerante e não é um problema. E esse, assim, eu vejo, como o doutor falou, essa parte psicológica, nessa doença, no caso, né? Assim, às vezes a diabetes, outro tipo de doença que tem que ser adaptada, uma dieta, é mais tranquila, né? No sentido psicológico, porque as pessoas comem as emoções, né? A gente até já falou sobre isso aqui. E acaba descontando na comida toda essa parte psicológica. Então, fica mais difícil de se controlar. E aí, o que acontece é que eu vejo já isso... Amigos também, como a Sônia tem alguns amigos, eu tenho também que fizeram. A minha irmã fez também a bariátrica. E a gente percebe, às vezes, que a pessoa troca essa compulsão, né, pela comida por outra coisa. Ou pelo álcool, ou pelo doce, enfim, por alguma outra coisa. Ela substitui. Isso também não é saudável. É comum mesmo isso acontecer? Sabe o que acontece? Quando a gente opera um paciente, vamos presumir um paciente que tenha 140 quilos. E esse paciente, no primeiro mês depois da cirurgia, ele emagrece 15 quilos, no segundo 10, no terceiro mais 8. Então ele tem uma grande perda de peso num período muito rápido da vida dele. Coisa que nunca aconteceu nos últimos 20 anos. Então essa perda de peso aguda, rápida, melhora muito a qualidade de vida do paciente. E ele se sente o super-homem, a super-mulher. Por quê? Porque controlou a pressão, está dormindo melhor, está subindo escada que não conseguia, está rendendo melhor no trabalho. E aí, esse paciente ele pensa assim, o quê? Eu estou ótimo. Por que eu tenho que voltar lá? Por que eu tenho que passar na Nutri? Por que eu tenho que passar na psicóloga? Porque ele está se sentindo muito bem. Então, é obrigação da gente dizer para ele, não, você vai se sentir muito bem, mas você tem que voltar, porque o acompanhamento é muito importante. Se não mantiver aquelas questões de acompanhamento, alimentação, suplementação, algum problema vai aparecer na frente. Pode ser anemia, pode ser reganho de peso, pode ser alteração de absorção de qualquer tipo de nutriente. Então, o acompanhamento é fundamental. Se não entender, se não entender a cirurgia como um programa, não faça. Não faça. O senhor tocou num ponto importante, porque uma vez, acho que tem uns 15 anos, eu fazia uma matéria no Hospital das Clínicas com o saudoso Dr. Alfredo Halper, e ele me mostrou que um paciente obeso é capaz de ficar anoréxico, e eu não sabia disso. Ela estava se sentindo tão bem com a cirurgia, ela não, essa minha personagem, ela não comia as coisas porque ela não tinha fome, porque o estômago estava reduzido, a técnica da época, eu também não sei se tinha alguma coisa a ver com isso, mas ela começou a perder os cabelos, ele me mostrou, ela falou assim, olha, ela está sem cabelo porque ela, assim, ela é obesa, ela não, ou seja, ela não atingiu aquela meta de emagrecimento que ela precisaria da bariátrica, mas ela está anoréxica. E o próprio corpo, como defesa, por favor, me corrijam se eu estiver errada, que foi o que eu entendi na época, ele parou de emagrecer. Por que isso acontece? Nós temos vários indicadores metabólicos que vão ajustando o peso. Então, o primeiro fator é assim, se o meu peso chegou a 120 quilos, o meu corpo ele vai querer voltar a 120 quilos a todo o momento. E normalmente essa memória metabólica ela demora em torno de 6 meses para ser mudada. Por isso que tem a história do reganho de peso. A questão não é só perder o peso, é manter o peso durante um tempo. Agora, isso tem a ver, Sônia, com muitos distúrbios psicológicos. Transtornos alimentares, transtornos compulsivos, transtornos de interpretação da imagem corporal, porque sempre quando eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, eu pergunto para o paciente assim, qual é a tua meta de perda de peso? E o paciente me fala 80. Um ano depois, nós chegamos a 80 quilos.
Muito bem, parabéns, chegamos aos 80. Doutor, eu quero perder mais 10. Eu quero perder mais 10. Por aquele trauma de aumento progressivo, só aumentou. Então, a pessoa quer espremer o máximo, chegar ao mínimo possível. Aí, de novo, é muito importante a orientação da equipe multidisciplinar para mostrar para ele o que é um peso saudável e o que a gente precisa para estar saudável. Faz parte, de novo, do programa. A cirurgia bariátrica ela precisa ser interpretada como um programa. Você tem pedra na vesícula? Você tem cisto de ovário? Você tem apendicite? A cirurgia é curativa. Você tira aquele órgão que está afetado e a doença acabou. Aqui não. Aqui a cirurgia oferece tratamento, oferece ferramenta de acompanhamento para controlar, melhorar e controlar a doença. Voltando a falar um pouquinho Aí, doutora Maria Paula, vem a questão de também você se olhar no espelho e ver que tem pele sobrando, né? Necessariamente todo paciente que passou por uma cirurgia bariátrica precisa da cirurgia reparadora? Não necessariamente, porque toda a cirurgia, pelo menos a plástica, primeiro, precisa do desejo do paciente. O fato dele estar com o abdômen avental, ele não tem doença, ele está se sentindo bem, não há necessidade de operar. Porque o que a cirurgia reparadora, no caso, ou a plástica, você vai trazer melhora do contorno corporal, tirando algumas áreas que podem estar te incomodando, a partir de cicatrizes normalmente extensas, no caso da pós-bariátrica. Pós grande peso, a quantidade de tecido a ser ressecado pela cirurgia reparadora, em geral, é grande. Isso se determina cicatrizes extensas. Então, é importante salientar muito que quando você faz uma cirurgia bariátrica, você está fazendo pela saúde, bem-estar e melhora de qualidade de vida. O que vem depois, você precisa estar preparado, porque você não é sempre que a gente fala, você não deixa de ser obeso, entende? Você só é um obeso em tratamento, que vai continuar sendo acompanhado pela equipe multidisciplinar e você pode sim optar pela cirurgia plástica. Então, em alguns casos, a cirurgia plástica realmente ela é importante, desde que o paciente também concorde com isso, e que vai trazer melhora de qualidade de vida. Agora, tem um detalhe que o doutor Almino falou, que é o que a gente chama de dismorfia corporal. Porque, às vezes, o paciente, ele tem aquele pensamento que, então eu vou tratar a obesidade, fazer a bariátrica, vou emagrecer, pronto. Aí eu faço a plástica, pronto, tô lindo. Para sempre. Pra sempre, né? Só que, infelizmente, novamente falando. Se a vida fosse tão fácil. É tipo assim, acabou, né? Você faz uma varinha de condom, você ficou linda, ficou ótima. Aí você vai descobrir que a sua pele não é igual e nunca será, entendeu? De uma pessoa que nunca foi obesa. Porque teve o estiramento da pele, você às vezes pode ter alteração da estrutura óssea, da estrutura muscular, além de toda a flacidez dermogordurosa, que é o que a plástica trata. Então, existe várias sequelas decorrentes da obesidade, de todo o que acompanha a obesidade, no caso, falta de atividade física, problemas osteomusculares que não foram tratados. O paciente, às vezes, ele está com uma sequela, por exemplo, no joelho, no quadril, na coluna vertebral, que não tem muito como resolver, assim, como se não fosse um paciente obeso, entende? Então, o que eu estou dizendo? O paciente que tem obesidade, ele tem uma doença que precisa e deve ser tratada. Só que o tratamento ele é contínuo e lembrar, você não deixa de ser obeso e vira magro com todas as vantagens de ser magro, entende? Então você tem que aprender a lidar com as situações que aconteceram no passado. E dá para você melhorar muito? Muito, muito. A gente que trabalha com isso é maravilhoso. Eu vejo pacientes que são excelentes e que cuidam, que realmente mudam o comportamento e controlam extremamente a obesidade e pode ter um corpo maravilhoso do ponto de vista estético. Sim, mas não são todos os casos. Por quê? Existe um componente genético, um componente da idade, um componente da sua própria natureza, de como o seu corpo respondeu à grande oscilação de peso. Tem coisas que a gente não vai conseguir corrigir, o paciente precisa entender. Por exemplo, o corpo, quando teve o ganho de peso, ele ficou todo estriado, é coxa, é o abdômen, é o braço, é a mão. Então, vai ter melhora parcial.
Porque aquele estiramento, dependendo de onde ele está, as estrias, por exemplo, nós não vamos conseguir melhorar, né? Elas vão permanecer. Então, a gente precisa entender, porque aí o que acontece, às vezes, o paciente, ele sente aquela frustração, porque ele foi em grande idealiza, né? Ele idealiza um corpo de uma amiga, por exemplo, que a obesidade não era tão grande, ou a pessoa tem uma genética melhor, o contorno corporal é melhor, né? Porque tem o biotipo, né? Tem pessoas que têm geneticamente um abdômen mais protuso, é estrutural. E a outra tem um tipo mais ginecoide, então o corpo dela fica mais favorável do ponto de vista estético. Mas assim, tudo vai depender de cada caso. Então é importante que as pessoas entendam que a gente tem que analisar e tem que se né? Se enxergar e se aceitar. E saber das limitações, que as técnicas existem limitações. A gente não consegue fazer exatamente o que o paciente deseja. E assim, existe um período para fazer isso, para fazer as reparadoras? Tipo, fiz a bariátrica esse mês, eu tenho que esperar necessariamente 1 ano para fazer estabilização de peso, a cirurgia? No mínimo 1 ano. O ideal é estabilização de peso, no mínimo 1 ano. Até 2, dependendo de cada caso, mas assim, em geral, pelo menos 1 ano. E aí, quando tem esse emagrecimento, como o doutor estava falando, e aí precisa do acompanhamento e muitas vezes precisa repor algumas vitaminas, ferro, essas coisas. Se a pessoa negligencia isso, na cirurgia plástica também reflete? Sim, o problema desse problema nutricional, que também precisa de acompanhamento muito próximo, é aumento de risco, né? Então, o pós-bariátrico, ele já tem um risco aumentado pela própria obesidade. Então, algumas coisas aconteceram durante a obesidade que lesaram parcialmente algumas as áreas do seu corpo, né? Então, por exemplo, a parte de cicatrização, sabe? De imunidade está menor. E esses elementos, elementos, as vitaminas e tudo mais, eles podem interferir de forma muito negativa se eles não forem repostos a tempo. Mas você acha, doutora, que no aspecto da pele mesmo, assim que você falou, a pele fica diferente. Você acha que repondo esses aminoácidos, vitaminas, a pele também tem um ganho no sentido de ficar mais saudável? Sim, sempre vai ter, né? Quando você melhora a sua saúde através de uma alimentação mais saudável, suplementação se necessária, até endovenosa se necessário, vai melhorar. Mas sempre a gente tem que salientar. Uma coisa é você ter sido uma pessoa que nunca teve obesidade, fazer suplementação, aí vai variar a idade, vai variar a genética. Toda suplementação, quando bem indicada e necessária, vale muito a pena ser feita, que você vai ter melhora da qualidade, mas aí tem a expectativa. Então tem que entender, porque as pessoas acham, vou tomar colágeno X e vou tomar mineral Y, e aí minha pele vai ficar firme, como a gente vê às vezes na internet, que a pessoa te dá um suplemento com várias vitaminas e mostra como se aquilo fosse o rejuvenescedor de 10 anos. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado em relação à suplementação também. Entendi. Existe uma curva de perda de peso normal depois da cirurgia bariátrica? Uma cirurgia bariátrica ela é feita para levar a uma perda de peso entre 30% a 40% do peso do paciente no momento da cirurgia. Mas metade desse peso vai ser perdido nos primeiros 4 meses depois da cirurgia. Então, os primeiros 2 a 3 meses, eles concentram uma grande perda de peso e é a fase de maior restrição alimentar. Ou seja, a gente começa com aquela dieta de fases. 1 semana cada fase. Líquido, creme, purê, dieta leve, dieta branda e dieta geral por final. Isso vai levar uns 45 dias para o paciente cumprir. Então, veja, está perdendo muito peso e está comendo muito pouco. As duas condições geram deficiências nutricionais importantes. Por isso que o cabelo cai, doutor? Exato, era onde eu ia chegar. Por isso que, se a gente for conversar com pacientes, os primeiros 4 meses da cirurgia, a queixa maior é queda de cabelo, que na verdade reflete pele, né? O cabelo reflete pele. O corpo da gente nesse momento de escassez vai priorizar nutriente para cérebro em primeiro lugar, coração, fígado, rim, pulmão.
Onde entra a pele aqui é a última escala lá. Então, é por isso que é importante que esses pacientes, primeiro, antes da cirurgia, sejam bem estudados do ponto de vista nutricional para estarem bem preparados para a operação. Eu começo a suplementação vitamínica do meu paciente 1 mês antes da operação. Não é depois, é 1 mês antes. E depois da cirurgia, nos primeiros 3 meses, a gente intensifica muito a suplementação vitamínica, mineral e proteica. A gente precisa de 70, 100 gramas de proteína por dia. Agora, não pode comer carne, não pode comer frango, não pode comer peixe. Da onde vem essa suplementação proteica? Vem de whey protein. Sim. Então, o whey protein é um grande alimento para quem faz cirurgia bariátrica ou um produto similar, para evitar queda de cabelo, para evitar unha fraca, para evitar aquela pele que fica feia. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas que a gente escutou que fulano fez cirurgia bariátrica. E quando você encontra com ele, você toma aquele susto, porque você encontra alguém pálido, olho encovado, pele seca, cabelo ralo. O que é isso? Isso é desnutrição. Sim. Então, isso daí tem nome. Essa doença chama desnutrição. Agora, isso tem a ver com a bariátrica? Não. Isso tem a ver com o cuidado. Isso era esperado que fosse acontecer. O paciente ele foi orientado em relação a isso. Mas um dos problemas que a gente tem é aquilo que eu falei antes. Nesses primeiros 2, 3 meses, o paciente se sente muito bem. Então, ele não sente necessidade de voltar. E quando ele volta, às vezes os problemas já começaram. E uma desnutrição, a gente vai levar 3 a 4 meses para contornar depois. E muitas vezes tem que fazer suplementação até por via endovenosa para conseguir um resultado mais rápido. Então, de novo, a gente volta para sempre a história do acompanhamento, da equipe, do paciente entender que aquilo é um tratamento mais complexo. E é para tudo, né, doutora Maria Paula? Na reparadora também. Não adianta você fazer e falar assim, fiquei maravilhosa, virei a Barbie. Enfim, precisa tomar cuidado com tudo, né, depois. Esse cuidado que o doutor Almeida comentou, ele é essencial, porque a cicatrização, em particular, ela depende muito do seu estado nutricional. Então, a qualidade da sua pele, tudo bem, se tira os excessos de pele, mas a qualidade da pele, ela depende desses nutrientes. Então, mas isso é do ser humano, né? A ansiedade é uma coisa que cada vez, o imediatismo, né? Você opera hoje, amanhã já quer sair pra praia, pôr um biquíni. Gente, infelizmente só tá na internet isso, né? A rapidez é só ali. O ser humano continua igual. Então, ele vai levar um tempo de meses de recuperação, de maturação da cicatrização. Então, o paciente ele precisa ser orientado e entender, na verdade, que não tem cada etapa vai determinar um período de tempo que pode variar conforme cada caso, obviamente, mas não existe aquela coisa, 24 horas eu estou bem. Não tá, não. Não tá, não. Entendeu? É um não processo, tá. né? É um processo e ele demanda, é o que eu falo para paciente, olha, você vai fazer cirurgia plástica, depois você não deve oscilar peso grandes oscilações, por quê? Você vai perder resultado. Então, o que eu digo para você é, o controle de peso é como você controlar a pressão, como você escovar os dentes todos os dias, são cuidados que você tem que ter e é diário. Ele não é, não, então eu não vou na balança, né? Tem paciente que faz assim, ela não pesa, porque se ela não pesa, ela não tá engordando, sabe o que tá acontecendo, a gente não pesa, então não pesa, então não tô gorda. Eu sou dessas. Aí o que acontece, quando ela sobe na balança, ela descobre que engordou 5 quilos em um mês, 2. Entende? Eu falo, então, você compra uma balança, põe lá no seu banheiro e você se pesa pelo menos uma vez por semana. Porque uma coisa é você perder 1 quilo ou 2, outra coisa é perder 10. É muita coisa. E é o que eu digo, é que nem você verificar a sua pressão, sabe, fazer exame anual assim, geral para ser o check-up da sua saúde. Não é diferente, né? Então, você precisa ter alguns cuidados com a sua saúde, e seja na alimentação, seja no exercício físico, porque não adianta o paciente ser magro e tá com uma musculatura hipotrofiada.
Não adianta, do ponto de vista de longevidade, ele vai se prejudicar. Porque ele vai ficar um idoso até magro, mas sem força muscular, ele vai ter vários problemas de locomoção em geral, né? Então, aquele paciente que tem problema no joelho, tem problema no quadril, no tornozelo, musculatura fraca. Então, todo mundo agora já sabe, né? Que a panturrilha é nosso segundo coração. Então, a atividade física, ela é essencial. Ainda bem que a minha é gordinha. E essa parte modernizou também. A informação é mais rápida agora. Antigamente não tinha esse protocolo por exemplo, do whey. Acho que era um pouco mais difícil whey era mais para quem treinava só, né? Não tinha. Eu acredito que é um pouco mais atual esse tipo de coisa e acho que as cirurgias também se modernizaram, as técnicas. Sim. Plástica é uma dúvida que eu tenho também, de tipo, a pele do braço ou da perna, às vezes fica um excesso muito grande e antigamente ficava uma cicatriz enorme, assim, né, no meio. Se isso também modernizou, se tem técnicas específicas para fazer reparadora em bariátricos e se essas cirurgias mudaram muito ao longo do tempo e ficaram mais seguras. A cirurgia bariátrica ela evoluiu muito. Hoje, o nível de segurança de uma cirurgia bariátrica por exemplo, o risco é menor do que uma cirurgia de vesícula. O risco é menor do que uma cesariana. A cirurgia, pelo treinamento das equipes, pela melhora da anestesia, dos materiais, é uma cirurgia que leva 1 hora, o paciente opera num dia, tem alta no dia seguinte, e em 7 dias ele tem uma vida praticamente normal, menos para 2 coisas. A alimentação, que está naquele programa de fases, e atividade física, que ele pode andar, subir escada, descer, mas ele vai ser liberado para atividade física, musculação, academia, 30 dias depois da cirurgia. Então, é um pós-operatório rápido, confortável e bastante seguro. Agora, tem que estar bem preparado para isso, né? Então, antes da cirurgia, precisa perder peso, precisa compensar o diabetes, precisa compensar a hipertensão, precisa fazer uso dos suplementos. Feito dessa forma, é um procedimento extremamente seguro. Em relação a... Se a gente tivesse que desenhar um bonequinho humano aqui no nosso podcast, como é que a gente explica como é que funciona hoje a bariátrica, as técnicas? Antes tinha o balão, depois tinha alguma coisa do anel. Desculpa a pergunta de leiga, eu só queria entender como é que funciona no corpo humano. Basicamente, existem 2 técnicas cirúrgicas que são as mais utilizadas. Uma é uma cirurgia simples de redução do estômago. Então, o estômago ele vai ficar com 1/3 do tamanho original. Nós vamos fazer uma gastrectomia, ou seja, tirar uma parte do estômago. Essa cirurgia chama sleeve ou gastrectomia vertical. Número 1. Número 2, a redução do estômago, nós vamos acrescentar desvio do intestino. Basicamente, tem cirurgia só de redução do estômago e de redução de estômago com desvio do intestino. A mais simples, só de redução do estômago, é para casos mais simples, para pessoas que precisam de uma perda de peso em torno de 30 quilos, não mais do que isso, que tenham diabetes, hipertensão, essas doenças em formas mais leves. E para os pacientes mais pesados ou as formas mais graves das doenças, aí a gente vai fazer o bypass, que é a redução do estômago com o desvio do intestino. Agora, a gente está falando muito de mecânica. Na verdade, o princípio da cirurgia hoje é metabólico. O paciente, o que a cirurgia vai fazer? Reduzir fome, vai melhorar metabolismo, vai induzir saciedade. Então, aquela coisa de você não comer pizza no dia seguinte, depois da cirurgia, não tem problema nenhum. Porque você pode comer na frente do paciente, ele não tem vontade. Você vai estar comendo, ele não tem vontade. Ele vai olhar e vai ficar na boa. Então, o problema daí é o controle fisiológico, né? A cirurgia hoje, o processo não é mecânico, ele é fisiológico. É controlar as razões do aumento de peso. Ou seja,
antes de comer demais, veio o desequilíbrio metabólico. A pessoa ganhou peso não é porque ela come demais. Ela teve um desequilíbrio metabólico que fez ela comer demais. Então, nós vamos corrigir, não o comer demais, nós vamos corrigir o defeito metabólico. Em relação à cirurgia plástica, você perguntou, não há uma mudança muito grande na plástica ainda, porque a gente trabalha com grandes excessos de pele, quando se trata realmente de grandes perdas de peso. Então, a gente não consegue, pelo menos até hoje, a gente não tem nem equipamento, nem tecnologia, nem um creme, nem um remédio que consiga fazer o retorno da retração. Que isso aí seria a cura do envelhecimento, né? Mas se passar alguma coisa, seria maravilhoso. Mas, infelizmente, isso não existe. Então, as cicatrizes ainda são muito extensas. O que tem hoje em dia é melhora da qualidade, alguns tratamentos, mas assim, a cicatriz, ela é muito dependente, ela é muito individual, né? Então, você pode ter uma cicatriz melhor ou pior, conforme o seu corpo reage ao trauma cirúrgico. Então, é difícil da gente garantir para o paciente, falar, olha, faça a sua cirurgia, suas cicatrizes serão extensas, mas ficarão imperceptíveis. Não é possível da gente garantir isso para ninguém. Então, quando você tem grandes excessos de pele para serem retirados, você precisa avaliar se a quantidade, aquele desconforto que você tem daquela dobra dermogordurosa, seja na mama, seja no abdômen, na coxa, no braço, onde quer que você tenha, você tem que pensar o seguinte, que essa dobra, esse desconforto te traz tantos transtornos, no caso, por causa do atrito e também por causa da forma, que você prefere uma cicatriz, Sim. mesmo ruim. Trocando, né? Você Trocando vai trocar a pele pela cicatriz. Você não troca uma dobra de pele por uma cicatriz invisível. Isso não existe, né? Então, você tem que lembrar disso, porque a cirurgia reparadora, ela vai ter um ganho estético, sim, mas a função da reparadora não é estético. A função primordial da reparadora é tirar essas dobras que estão te causando problemas de saúde. A maior parte dos casos, dermatite de contato, por atrito, né? Principalmente na coxa, às vezes na mama, mamas que eram muito grandes e ficaram muito penduradas. Você tem dermatite, no caso do abdômen avental, problema de higiene, problema realmente às vezes sexual. Então, existem algumas dificuldades que são fisiológicas. Então, você vai atrapalhar a sua função do dia a dia. Então, aí não é uma questão, sabe, eu quero ficar com a cinturinha fina. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de casos que necessitam de uma cirurgia reparadora para melhora da qualidade de vida. Daí, nesse caso, doutora, por exemplo, o SUS cobriria a cirurgia reparadora? E aí, de repente, fiz a bariátrica pelo SUS, mas no pacote já tá ali também a parte de reparação? Não existe um pacote, em nenhuma situação existe pacote. O que existe é a necessidade da cirurgia ser realizada seguindo as normas do Ministério da Saúde, né? Então, existem critérios que você tem que seguir para poder indicar se aquele paciente tem indicação médica para a realização de uma cirurgia plástica. Como a gente falou, o abdômen avental está com muito... que realmente faz assadura, o paciente transpira, fica tendo que usar muita pomada, às vezes roupas para poder a dobra não ficar em atrito. Existem situações que são clássicas dentro da plástica e é facilmente diagnosticada, né? Então, você tem essas situações que dá para você diagnosticar, fazer a cirurgia baseado numa situação que causa realmente uma doença no paciente, que pode ou causa ou vai causar uma doença. Mas, em geral, nos hospitais que fazem a cirurgia bariátrica pelo SUS, já existe um compromisso com o paciente da continuidade de tratamento, porque é muito fácil. Tem o grupo de cirurgia bariátrica e tem o grupo de cirurgia plástica. Então, normalmente, depois de 1 ano e meio, 2 anos, o grupo de cirurgia já encaminha o paciente para o grupo de plástica para começar as avaliações. Agora, quando a gente vem para a questão privada, e no Brasil a gente faz um grande número dessas cirurgias bariátricas pelo convênio médico, a realização da plástica ainda não tem normas bem estabelecidas. O que está bem estabelecido é fazer a abdominoplastia. As outras cirurgias ainda não.
Mas o que eu vejo é que, pouco a pouco, a educação, saber o que está acontecendo com o paciente, está levando com que os convênios cada vez mais cubram outros tipos de cirurgia e já se estabeleça uma sequência, porque não dá para fazer tudo de uma vez só também. Então, isso vem sendo formatado, vem sendo melhorado. Eu acho que a gente tem feito progressos na questão do atendimento, na continuidade do tratamento com a plástica posterior. O que eu acho que tem que deixar claro... Como a doutora Maria Paula falou, né? Cirurgia reparadora. Claro. Ela vai além da estética. Mas o paciente precisa saber é que quando ele faz a bariátrica, ele não pode já pensando na plástica. Já ficar contando com aquilo, né? Porque não necessariamente o caso dele será uma reparadora. Porque às vezes a pessoa realmente tem uma pele melhor, tem uma genética melhor e realmente não teve sequelas importantes. Quer dizer, ficaram sequelas de um pouco de flacidez, mas que isso não configura alguma doença que possa determinar a indicação reparadora. Então, porque quando a gente fala que não tem essa coisa do pacote, é por causa disso, porque cada caso tem que ser avaliado individualmente. E tem as normas do Ministério da Saúde que são bem claras. E os convênios devem, como o SUS, seguir essas normas. Então, se o paciente ele tem essas características no exame físico, exames diagnóstico, for caracterizado toda essa situação para a cirurgia reparadora, quer dizer, preencher esses requisitos, com certeza ele tem direito, sim, à cirurgia reparadora pós-bariátrica. Mas ele tem que ter ele tem que preencher as lacunas, né? Agora aí vem a nossa pergunta para os dois doutores. Quando é a hora de dizer não para o paciente? Acho que tem várias horas também. Várias. Com a doutora Maria Paula, depois a gente... Nossa, acho que você deve falar muito não pro paciente. Não falo muito não. Ó, sabe aquela moça linda, magra, maravilhosa? Você nunca vai ser. É chato falar isso, E cada vez eu tenho infelizmente, a gente tem que ser um pouco mais clara. Porque a gente, às vezes, quer, assim, não ser agressivo, não ofender. Tenta ser um pouco mais polido, mas é difícil, porque, às vezes, o paciente, ele cria um bloqueio e ele fica seletivo ao que ele está escutando. Você pode falar, olha, o seu corpo é assim, assado, a sua genética é assim, a sua idade é assim, você teve grande perda de peso, a sua pele é assim. Ele não consegue entender isso, né? Então, às vezes, tem que falar, olha... O seu caso, ele tem muitas limitações, então vai ter as cicatrizes que são extensas, não dá para a gente garantir a sua qualidade de cicatriz, a sua melhora, no caso da pós-bariátrica, ela está relacionada com a sua saúde e não com um contorno corporal X, Y ou Z, né? Mas você pode ter casos assim? Pode, e tem bastante. Só que assim... Os casos dos grandes obesos, a obesidade mórbida, a gente tem que considerar que realmente tem mais limitações em relação à plástica. Então, você vai ter um ganho estético, toda reparadora tem ganho estético, toda. Mas não é igual um paciente que nunca foi obeso. Essa é a realidade. Então, você tem que dizer para o paciente assim, não vai ficar e eu não vou te operar porque a sua expectativa em relação ao que a cirurgia plástica pode te proporcionar, ela não é a realidade que eu, como cirurgiã, posso te oferecer. Então, a gente pede o paciente voltar com o psicólogo, a gente fica bravo. Volta com o psicólogo para a gente tentar melhorar essa situação, né? Tem paciente que fala... Então, para que... Já ouvi falar para paciente falando assim para mim. Então, o que adiantou emagrecer 50 quilos? Eu falei, para sua saúde... Né? Você vai ter um ganho, mas infelizmente você não vai ficar igual àquela que nunca teve 50 quilos a mais. Porque às vezes o paciente não aceita a cicatriz, às vezes tem que ser, por exemplo, o abdômen. Às vezes tem que ser em âncora, não tem muita... Sobe, né, a cicatriz. Fica na vertical, né, no meio do abdômen, passa pelo umbigo e tem aquela ainda transversal, ao nível do pubis. Então, essa cicatriz, ela é extensa e nem todo paciente aceita isso. Né? Aquela cicatriz que faz um contorno até de lá, faz o 360 graus. Então, é complexo, né? Então, eu falo, você tem que... Alguns casos, você tem que entender. Às vezes, o paciente quer fazer todas as cirurgias ao mesmo tempo. Como o doutor Omênio bem falou, não tem como. Você aumenta risco. Não dá o transforme. Não dá. Não é questão de não querer, é questão de risco. A gente tem que avaliar cada caso tem que ser avaliado. E o profissional tem que ser muito sincero, né? Eu acredito que até no momento que a gente vai numa consulta para fazer uma cirurgia bariátrica, se aquela pessoa mesmo que... mas eu vou fazer particular.
Então, eu que vou determinar, eu tô acima do peso, eu quero fazer. Aí o médico tem esse dever, né? De falar, não, você não tem essa indicação, então eu não vou fazer, né? É a ética, né, doutora Almir? Atualmente, existem 3 indicações para cirurgia bariátrica. Indicação número 1, a mais clássica que todo mundo entende bem. Pacientes com obesidade severa. Antes, a gente usava uma palavra feia, né? Só para lembrar, mórbida, né? Não. É feio, é preconceituoso. Obesidade severa, obesidade grau 3 é o correto. São pessoas que têm mais ou menos um excesso de peso acima dos 40 quilos. A segunda indicação, para alguns que não estejam tão pesados, mas é diabético, usando insulina com 2 drogas, 3 drogas para tratar a hipertensão, usando CPAP para tratar a apneia do sono. Então, a segunda indicação é por doenças que melhoram depois da cirurgia bariátrica, que são essas doenças. E a terceira é para qualquer paciente com obesidade que tenha feito tratamento e que esse tratamento não tenha dado certo. Acho que hoje as canetas de emagrecimento simplificaram um pouco isso, porque, sinceramente, eu não vejo necessidade de cirurgia bariátrica para quem quer emagrecer algo em torno de até 20 quilos. Até 20 quilos é perfeitamente possível hoje de emagrecer com tratamento conservador, igual tratamento multidisciplinar. Mas a gente vê muita gente que não entende porque a pessoa vem no consultório e ela tem 86 quilos e eu falo, olha, mas seu caso ainda não é de cirurgia, tá? Acho que a gente tem uma alternativa. Ela vai te dizer assim, não, mas a minha prima operou com 82 quilos. Como que eu com 86 não posso operar? Ela não sabe que a prima operou com 82, mas ela tinha hipertensão, Sim. diabetes, ela operou por doenças. Por riscos, e não, né? A saúde. Exatamente. Então, tudo isso faz parte da avaliação para decidir se uma pessoa é elegível ou não. Mesmo se ela for elegível, toma muito álcool, fuma, é muito compulsiva, usa droga ilícita. Isso são contraindicações formais. Então, isso faz parte do quadro de avaliação e da decisão, não do cirurgião, porque isso é decidido sempre com uma equipe que nos ajuda a tratar o paciente. E você acha, doutor, que essas canetas, porque eu já vi bastante gente falar no apelo, né, do marketing, e as canetas vão substituir a cirurgia bariátrica? Toda cirurgia, todo tratamento cirúrgico, ele tende a ser modificado, diminuído ao longo do tempo. Então, certamente vão aparecer tratamentos que vai diminuir a necessidade da cirurgia. Mas hoje, por exemplo, você oferecer caneta para quem tem 120, 130, 140 quilos, vai ser um tratamento infrutífero. O paciente vai gastar muito dinheiro, porque é um tratamento caro, vai ter uma perda de peso inicial, mas depois ele vai recuperar todo o peso. Então, tem tanta gente, tanto paciente, tantas pessoas com obesidade, que a gente tem espaço para cirurgia bariátrica, para cirurgia plástica, para caneta, para medicamento, para terapia. Tem muita gente, ou seja, hoje 2/3 da população brasileira está acima do peso. 1/3 tem obesidade formal. Então, nós estamos falando que uma população gigantesca precisa de tratamento. De todas essas pessoas que têm obesidade, sabe quantas de verdade chegam à caneta ou à cirurgia? 2%. Então, nós temos 98% ainda das pessoas com obesidade que não buscam tratamento. Sabe por quê? Porque a sociedade botou na cabeça dela que ela ganhou peso por culpa dela.
Você é obeso porque você quer, porque você come mais do que deve e porque você se exercita menos do que você deve. Então, se você criou esse problema, você vira, tem que, né? E que piora resolver. o psicológico da Exatamente. pessoa, né? Então, a gente precisa fazer campanhas dizendo: obesidade é uma doença, busque tratamento. Sim. Tem o que fazer por você. Vá atrás de tratamento porque você tem condição de recuperar a tua saúde. E eu acho que é muito cultural essa coisa também da obesidade em si. Deu dados do Brasil. Aí na França, né, Sônia, eu vejo, assim, às vezes que eu vou, elas são, as pessoas são magras, né? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês que vai surpreender vocês. A França é o país da Europa com o mais alto nível de obesidade. Meu Deus! Sabe por que você não vê? Eles estão em casa. Porque está em casa, não está na rua. Não está ali na rua andando na Champs-Élysées, sentado naqueles cafés ótimos que tem ali, da gente sentar, tomar um café, comer um croissant. Eles estão em casa. O único lugar que você vai e vê obesidade na rua se tornou natural é Estados Unidos. Por quê? Porque qualquer lugar que você vai tem aquele carrinho para alugar, você vai lá no mercado, na Disney. Ainda tem alguns países onde a obesidade está muito escondida. No Brasil, nós estamos mais na linha americana do que na linha da França. Mas a França é o país da Europa com o maior índice de obesidade. Outra coisa que a gente... E falando, então, é muito importante falar isso da obesidade. Eu vou falar assim, um pouquinho da minha adolescência, anos 80, 90, que as Uber Models estavam na moda. Então, assim, você tinha que ser magérrima, igual a Kate Moss. E, assim, e as brasileiras? Brasileira tem quadril, brasileira tem culote, brasileira tem peito. Se sentiam até mal porque elas não eram esquálidas, vamos dizer. Aí começou-se uma campanha contra a anorexia, que é uma coisa que começou muito entre os jovens na época. Todas tinham que ser absolutamente magras, naquele padrão de beleza. E hoje, eu queria saber das crianças de hoje, dos jovens de hoje, com a questão da internet. Qual os riscos delas estarem consumindo conteúdos errados? Tanto na parte da obesidade ser doença, quanto da magreza ser doença. Eu queria ouvir os dois. Eu acho que a internet ela é uma fonte maravilhosa de informações, verdade, mas também no mesma intensidade de má informação e má influência. Então, se tratando de criança e adolescente, é de responsabilidade dos pais, dos seus responsáveis. Então, isso é uma coisa que eu vejo no consultório. Você tem pacientes que são mais gordinhas, mais cheinhas, assim, você vai ver o filho também, o marido também. Então, existe um problema familiar ali, que às vezes, mesmo a internet, ela não vai te ajudar. E aí, nesses casos que a gente está falando, que você tem que reconhecer que você tem uma doença. Quando você reconhece que tem uma doença, aí você começa um tratamento e às vezes tem que ser familiar. Né? Mudar a rotina. Mudar a rotina. E não é tão simples, porque a oferta de alimentos altamente calóricos, de custo realmente menor, é mais fácil. A gente tem que considerar isso. O fast comer food saudável é caro, né? É caro. Ele é caro, dá mais trabalho, né? Então, tem toda uma rotina familiar de trabalho, tem todo um histórico, né, também alimentar. Então, tem os nossos costumes, né? Então, que eu, como oriental, eu posso dizer isso com propriedade, né? Os orientais, em geral, a gente não come realmente doces muito açucarados, porque o açúcar não é uma coisa comum na nossa cultura. E a gente, quando vai, por exemplo, comer uma compota, que é muito comum no Brasil, para a gente aquilo é extremamente doce, extremamente Sim. doce. Então, se você conseguir mudar, já ajuda. Ajuda, você entendeu? Mas a responsabilidade, sim, é dos pais. Eles vão ter que verificar, porque não tem o que fazer. A oferta é grande, o custo baixo, facilidade. Então, mas eu acredito, sinceramente, que a educação que a gente está recebendo hoje nas escolas, pelo menos nas particulares, o que você vê é orientação sobre saúde alimentar. É bem interessante. Você pode perguntar para as crianças hoje.
Ah, esse aqui é bacana. Ah, não, esse aqui tem muito corante, tem muito açúcar, né? Açúcar faz mal. Então a gente já vê isso, mesmo em relação ao cigarro. Eu vejo bastante que realmente Até os jovens com a preocupação bebida alcoólica, eu vejo mesmo, que não é como eles era antes. estão Tá diminuindo também. está diminuindo. Eu acho que, além de você ter a educação dentro da própria família, assim, a influência que a escola tem nesse sentido é muito importante. Então, se realmente isso fosse difundido em todos os níveis de escola, seria excelente para a nova geração ser mais saudável. E existe uma idade, assim, doutor, para fazer? Ah, eu só posso fazer a bariátrica depois de tal idade. Ou não tem isso? E a plástica também, né? Recentemente, o Conselho Federal de Medicina, isso faz 2 meses, aqui do Brasil, ele foi muito questionado porque na nova regulamentação de cirurgia bariátrica baixou a idade de 16 para 14 anos. Então todo mundo tomou aquele choque, né? Mas como vai operar um adolescente de 14 anos? O que eu acho que é compreensível. Mas, por outro lado, o que fazer com um adolescente de 14 anos com 150 quilos? Com 180 quilos? Então, numa sociedade gordofóbica, vamos também. Quando a gente tem uma situação dessa, esse adolescente de 110, 120, 130 quilos, a primeira coisa que ele faz é deixar de ir para a escola. Porque por causa do bullying. Ele sofre muito bullying. E em casa, no computador dele, ele vai assumir a vida de quem ele quiser. Então, nos grupos que ele começa a participar por via online, ele se põe com 85 quilos, com 22 anos, ou seja, ele cria uma situação falsa, ele cria uma vida falsa. E ele fica no computador, adivinha, fazendo o quê? Salgadinho desse lado, refrigerante desse. Academia nunca. Então, é uma situação que só vai piorar. Então, a ocorrência de obesidade em criança e adolescente preocupa muito, muito, muito. No México, que é o país com mais alto nível de obesidade infantil, uma Coca-Cola custa mais barato que água. Então, as pessoas, para sede, tomam refrigerante e não tomam água. Então, a situação no jovem, o jovem é muito mais vulnerável à propaganda, a encomendar comida, ao uso de alimento ultraprocessado. Esse é um problema grande, mas a gente precisa começar a fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Debater o problema e procurar soluções. E até eu vou introduzir um tema aqui com vocês, a gente tem 10 minutinhos ainda de bate-papo, sobre a adultização. Tem sido muito debatido no Brasil, os recentes escândalos, etc. E como é que o médico, nesse caso, ele pode ajudar na educação da criança? Claro que cada uma tem a sua família, cada uma tem a sua escola, mas devem chegar a vocês muitos casos complicados. Qual é a contribuição do profissional de saúde, nesse caso, adultização, crianças precoces, e que podem entrar por um caminho aí sem volta? No caso da plástica, isso realmente é mais comum, né? Você vê pessoas, quase crianças, umas meninas, já querem operar o nariz, querem colocar prótese, fazer lipo. Assim, a recomendação é que primeiro você tem que conversar obviamente, com o responsável para ter a necessidade de alguma cirurgia, né? Então, precisa ter a necessidade da cirurgia. Não basta o paciente querer um nariz XYZ, né? Uma prótese assim ou assado. Que precisa avaliar realmente se há necessidade, mas em geral a plástica ela só é procurada depois realmente para essas situações, né? Não de malformação, né? A partir dos 15, 16 anos. E aí tem que realmente fazer uma avaliação muito detalhada, porque, como a gente já tinha falado, mesmo ele não sendo uma pessoa que tem obesidade, às vezes você tem que encaminhar realmente para o psiquiatra para ver se a pessoa necessita da cirurgia do ponto de vista psicológico também, e se realmente não está tendo uma precocidade nessa... Até uma influência, né? Uma influência de um corpo perfeito. Às vezes a criança, o adolescente, ele também está sofrendo de algum tipo de dismorfia corporal.
Então, é importante que você avalie melhor. Porque a gente pode, tecnicamente, a gente faz, porque tecnicamente você precisa só de um bisturi de um Sim. hospital. Então, a gente é possível ser feito, mas até onde vai isso? Aí, como o doutor Almino falou, eu vejo isso. Existem casos que a paciente, ela é jovem, mas sinceramente ela precisa da cirurgia. Ela precisa, não é só para ela ficar mais bonitinha, não estamos falando disso. Nós estamos falando daquela menina que tem lá seus 14, 15 anos, uma gigantomastia, né? Uma gigantomastia que dá diversos problemas e quanto mais tempo ela levar para resolver essa situação, mais sequelas ela vai ter dessa sobrecarga nas mamas, de peso nas mamas. Então, você tem que avaliar bem, né? Porque é que a gente sempre... É um clichê, mas é verdade, cada caso é um caso. Sim. Então, realmente, a idade é um fator importante, mas ele não é o único. Então, você tem que avaliar a necessidade para aquele caso. Se realmente aquele adolescente, aquela criança, realmente está começando a apresentar distúrbios psiquiátricos em função de tanto bullying, de tanta falta de aceitação, eu acho que a medicina pode e deve ajudar. E geralmente é a orelha de abano, ou é o nariz que está mais desproporcional, ou até uma pós-cirurgia bariátrica que fica com as peles, ou esse caso que você falou, gigantomastia. Mas e quando chega uma adolescente ali de 15 anos querendo colocar uma prótese para ser mais aceita ali nessa ditadura e fazer uma lipo? O médico, ele pode falar assim, vou fazer, a mãe autorizou, tá tudo ok? Ou ele é, assim, vetado pelos órgãos de ter essa consciência e falar, não pode fazer? Tem que avaliar cada caso, como eu te falei, mas assim, em geral, do ponto de vista de segurança, né, e de ética, não é recomendado que o médico só faça a cirurgia por um ganho estético, entende? Então, assim, não dá, a não ser que a criança tenha alguma deformidade, porque você vai pegar Sim. pessoas que têm realmente alguma deformidade na mama, e aí precisa colocar uma prótese, porque nasceu com uma doença, aí tudo bem, né? Mesmo sendo mais jovem, a gente às vezes até recomenda. Mas, em geral, só pelo ganho estético, a maioria dos cirurgiões prefere não fazer. Por quê? Porque é um risco que a gente corre de forma desnecessária. Dá para você esperar mais 2 anos, né? Então, fala, olha, vamos fazer algum outro tipo de tratamento, pode ser uma academia, algum outro tratamento que não cirúrgico, porque as cirurgias, ela envolve riscos e não estamos isentos de risco nenhum de nós. Então, por exemplo, você vai colocar uma prótese. Paciente novinha, um corpo saudável, tá tudo bem com ela. Foi pôr a prótese, deu uma infecção, teve que tirar a prótese, aí teve, sei lá, alguma alteração da cicatrização. Então, ela, entende? Ela causou um problema, um risco, que não havia necessidade naquele momento. Então, talvez, se ela tivesse com um pouco mais de idade, um corpo totalmente formado, um corpo mais de adulto, seria mais conveniente. Então, eu acho que cada profissional tem que responder pelas suas decisões, pelas suas escolhas, Sim. né? Tanto o paciente quanto o responsável, né? Mas, em geral, não deve. Que é muito importante. E nesses 5 minutinhos finais, doutora Almino, depois do comentário da doutora Maria Paula, é sobre a nova resolução da cirurgia reparadora. Na verdade, vamos começar com a doutora Maria Paula. A nova resolução, ela ampliou o acesso e mudou os critérios para a cirurgia reparadora pós-bariátrica. Na prática, isso ajuda mais pacientes ou abre espaço para abuso, doutora Maria Paula? Faz as duas coisas, né? Realmente ela abre um pouco para o abuso, né? Porque tem muitas solicitações de cirurgias que realmente não têm característica reparadora, né? E também facilita muito para quem precisa da cirurgia. Eu acho essencial que as cirurgias reparadoras sejam indicadas, sim, porque você tem uma necessidade. E de abuso, elas têm que ser veementemente negadas, porque isso, em relação ao abuso, o que acontece? Gera um problema, inclusive, para todos nós. Se você determinar qualquer cirurgia como reparadora, não, perdeu 20, 30... tem reparadora, vai fazer mama, abdômen, fazer ali, vai fazendo. Só que isso tem um custo. Isso tem um custo. Um custo para o convênio, se for o caso, ou para o Sistema Único de Saúde, isso vai ser repassado, porque não existe geração espontânea de
de bens, né? Não tem, você vai precisar ter um custo, esse custo tem que ser coberto de alguma forma. E como vai ser feito no caso do serviço privado? Vai ter aumento significativo do valor das mensalidades de convênio. Porque como é que o convênio vai dar cobertura? Porque ele tem que dar cobertura também para os casos que são de real necessidade, de doença. E se ele ficar dando cobertura para situações que não são realmente de saúde, nós vamos onerar demais todo o sistema de saúde, seja público ou privado. Então, tem que ser avaliado, sim, não deve ser recusado cirurgias reparadoras que tenham necessidade, que respondam totalmente aos critérios, mas realmente tem que ficar alerta, porque existem abusos, sim. Facilitar o acesso sempre é bom, né? Mas o excesso é um problema. E nós estamos num país que, em alguns estados, 80% da medicina ela depende do setor público. E você pegar no setor público alguém para fazer uma cirurgia que não tinha uma indicação adequada, significa que alguém que deveria estar ali para fazer uma cirurgia reparadora que não é reparadora, você está tirando, por exemplo, a chance de, naquela cirurgia, estar uma mulher fazendo um reparo de uma cirurgia de câncer de mama, um reparo plástico de uma cirurgia de câncer de mama. Então, um vai tirar o lugar do outro. Eu acho que a gente precisa ter bom senso nessas decisões. Sim. Então, chegamos ao ponto final do nosso ponto factual. E recebeu a doutora Maria Paula Tanaka e o doutor Almino Ramos, 2 médicos de excelência aqui comigo, Sônia Blota, e com ela, Juliana Campani. E não preciso nem dizer que vocês voltem na próxima, porque o papo está muito bom. A gente ficaria aqui 3 horas conversando sobre isso, gente. Obrigada. Não, obrigada. obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigado. Tem um monte de dúvida, hein? Vai ter que marcar outro.